Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco Podcast. E hoje temos mais uma grande convidada, a doutora Raíssa, que é dentista integrativa. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Pedro. Estou super animada. Fiquei muito feliz com o convite. E é uma honra para mim estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho aí na área da odontologia e na área da saúde. Enfim, o que eu puder colaborar, estou à disposição. Estou muito feliz. Obrigada. Maravilha, doutora. Muito bacana. Eu sempre gosto, de começar esse papo e entender um pouquinho da sua trajetória, né? O que te motivou, primeiramente, a ir para a área da saúde, né? A gente sabe que muitas vezes tem pessoas que já queriam isso desde cedo, desde criança. Como foi para você esse processo de ter a convicção que você ia para a área da saúde, realmente? A minha família é de dentistas, então minha mãe é dentista e meus tios também, enfim. E aí, meio que no começo, meio obrigada, eu ia trabalhar com a minha mãe no consultório dela. Uhum. E aí, lá, eu fui me acostumando com o ambiente e tudo mais. E quando chegou na hora de fazer mesmo a escolha da minha profissão, que a gente escolhe muito novo também, né? Sim. Eu já nem me imaginava fazendo outra coisa. E, no fim, foi um grande acerto, porque eu amo odontologia, eu amo o que eu faço. E eu fiquei muitos anos trabalhando ali na clínica da minha família. Uhum. Então, já cresci naquele ambiente desde sempre. E a clínica da minha família é uma clínica tradicional, assim. Uhum. Então, eu atendia muito, já herdei os pacientes da minha mãe. Então, já desde que eu me formei, eu já atendia com a agenda cheia e tudo mais. E uma grande demanda, assim. Uhum. E o que eu percebia era que você tratava um paciente e, às vezes, você ficava casado com ele. Uhum. Então, uma vez por semana, o mesmo paciente estava lá tratando com você. E parecia que nunca terminava. O que acontecia? Você fazia uma restauração. Aí passavam uns 2 meses, quebrava esse dente, virava um canal. Aí o canal virava uma coroa. Enfim, uma novela. E aí, aquilo começou a me incomodar, porque eu sentia como se eu fosse uma profissional ruim. Eu falava assim, gente, tem alguma coisa que eu não estou sabendo fazer. E as pessoas no meu ambiente falavam assim, não, gente, é normal, é assim mesmo, odontologia é isso. Eu assim, não, gente, não é possível. Não é possível que a pessoa vai morar no dentista o resto da vida. É assim, a pessoa não tem um dente bom, enfim. Não cuidou antes, então agora vai ter que cuidar. Eu falava, não. Quando eu olhava a ficha, assim, da folha de pagamento, do planejamento do paciente, eu me incomodava. Eu falava assim, meu Deus, essa pessoa mora aqui. Não que eu não queria ter trabalho, eu queria ter trabalho. E eu gostava do meu trabalho, mas eu me sentia realmente incomodada com a questão de achar que eu não estava fazendo direito. E aí, nisso, eu comecei a estudar, procurar saber e tudo mais. Eu fui entender que existe uma espiral de morte do dente, né? Que é aquele negócio, a gente faz uma restauração pequenininha. Aí essa restauração pequenininha, daqui a uns anos, vira uma restauração média. Uhum. Aí vira uma restauração grande. Aí vira um canal. Aí vira uma coroa. Quebra, até a pessoa perder o dente e virar implante. Então, fui começar a estudar, entender como é que eu poderia atrasar esse negócio, onde que eu ia encontrar informação para eu entender por que tinha paciente que ficava lá casado comigo, tinha outros que não, iam lá uma vez na vida, depois sumia, e tudo maravilhoso, e eu queria ter mais pacientes desses, porque, gente, tem tanta gente para cuidar no mundo, não precisa ser sempre o mesmo, coitado. Então, nesse incômodo, eu comecei a estudar, e aí eu encontrei a odontologia com essa visão mais sistêmica, né? Eu fiz vários cursos, mas chegou em que era um curso de 4 dias com a doutora Ana Tralli e o doutor Augusto Tralli, que são meus mestres, meus professores. Eu trabalho com eles hoje e tudo que eu sei dessa odontologia foram eles que me ensinaram. E eles, no primeiro dia, eu lembro que eu fui, é uma visão muito disruptiva, assim, da odontologia 100% tradicional, né? Você entender que a boca tem relação com o corpo e que realmente tudo isso de começar a dar algum problema na boca sempre tem uma justificativa, não é uma coisa aleatória que acontece que a gente tem que aceitar. Sim. Então, o primeiro dia eu comecei a falar assim, será que é isso mesmo que eles estão falando, né? Será que tem relação mesmo da boca com o corpo? Será que eu não devia ficar fazendo o pino e a coroa no dente, ficar tentando salvar o dente até o último custo? Enfim, será que tem algum jeito de eu realmente prevenir a cárie sem ser o flúor, por exemplo? E aí, chegou no último dia de curso, né, que eram uns 4 dias, eu falei assim, meu Deus, era isso mesmo. Era isso que eu estava procurando, agora eu tenho todas as respostas, pelo menos o básico. E, a partir dali, comecei a estudar mais e mais, porque daí você vai fazer outras habilitações, outros cursos para complementar aquele resumão que passam, né, em 4 dias, que é muito pouco. E na segunda-feira, que eu fui trabalhar no consultório seguinte, eu já não conseguia olhar mais nada como eu olhava antes. Então, olhava e falava assim, nossa, era por isso que esse caso era assim, é por isso que esse paciente não melhora, é por isso que
eu não estou sendo resolutiva aqui nesse ponto, e aí você consegue começar a raciocinar e ter recursos diferentes para poder entender que o paciente não é uma boca só separada, né? Ele é uma boca que está num corpo, e aí aquele corpo afeta a saúde geral. O dentista tem que ter uma noção básica, assim, da saúde geral. Não é que a gente vai atuar na área do médico, né? Mas assim, por exemplo, você vê que um paciente tem micose na unha. Um exemplo X, vai. Quando você vê isso, você já sabe que se tem essa micose, a pessoa está contaminada com fungo. Não é só naquela unha, ela está inteirinha. Então, como está a microbiota desse paciente, né? Como está a questão inflamatória desse paciente? Isso vai refletir na boca. E não adianta só eu querer ficar só tratando ali pontualmente, sem dar pelo menos a informação ou um encaminhamento, enfim, dá a chance desse paciente se regular sistemicamente para os dois tratamentos funcionarem bem juntos. Então, foi desse incômodo que surgiu, assim, minha vontade de estudar essa área, e foi bom que não foi uma jornada não muito longa. Eu vejo que tem muita gente que patina muito, faz 1 milhão de cursos para chegar nesse conhecimento, às vezes nunca acessa, né? E então foi ótimo que eu fui atrás, encontrei o que eu estava procurando, e hoje eu sou muito feliz, assim, nessa área da odontologia que eu aplico, e vejo muitos resultados, e os pacientes vêm cada vez mais conscientes, e eu acho que a gente está conseguindo transformar, assim, a área da saúde e a odontologia nesse quesito. Que legal, doutora. E até pensando um pouquinho mais nos atendimentos hoje, né? O quanto para você foi essa procura realmente por essa visão mais integrativa, foi algo que você conseguiu aplicar na sua vida no primeiro momento? Quanto você realmente ali, nesse lugar de paciente, foi te instigando a também levar isso para a sua forma de atender? Gente, a gente começa primeiro cuidando da gente e da nossa família. Então, é uma transformação lenta, se você for olhar. Não é quando chega o conhecimento que a gente vai lá e já absorve, já consegue. Não, agora mudou tudo. Sim. Dá vontade de ser assim, principalmente eu sou um pouco ansiosa. Então, eu queria que fosse tudo mágico. Mas, a primeira coisa foi entender tudo, a base, assim, que nem a base é dieta. Então, começou a gente entender que a primeira coisa não é que você tem que, se alimentar perfeitamente, sua vida tem que ser 100% perfeita, mas a gente tem que se ajudar, né, gente? Sim. Não tem como. Cárie mesmo não é uma doença de falta de higiene, é uma doença primordialmente de problema de dieta, uma doença metabólica. Então, a ideia é a gente ir direto na causa do problema e não tentar tapear com outras questões, né? Então, a gente tem que mudar isso primeiro na nossa vida, na nossa casa, e aos poucos a gente foi mudando na vida e aplicando isso também no consultório e tudo mais. Então, foi um processo longo, que eu, às vezes, ainda até estou no meio desse processo e vou cada vez, acho que quando você mais estuda, mais você vê que você não sabe de nada. Então, você vai sempre adaptando e melhorando. Eu tenho um bebezinho, né, de menos de 2 anos, então, com ele eu vou aprendendo a cada dia também. A minha casa, meu marido, ele era super... gente, vivia uma vida normal, né? Comia besteira, fumava. E aí, aos poucos, eu falei que eu criei um monstro, porque eu apresentei para ele esse lado da integrativa. E ele... Não tem volta, né? Gente, não tem volta. E ele tem uma personalidade super disciplinada. Então, o feitiço virou contra o feiticeiro. Então, se um dia eu quero comer um pãozinho com glúten de fermentação natural, o cara não deixa. Não que não deixa, mas assim, ele não come. Lembra ele, do assim, custo, do quanto isso é prejudicial. Sim, exato. Né? Ele é super disciplinado. Então, foi um processo, né, de mudar, principalmente essas questões assim, o que eu compro para minha casa? Então, a gente parou de comprar coisa com muito açúcar, glúten, leite, enfim. Trocou os óleos de casa para cozinhar, essa coisa assim, o básico do básico, que no começo eu lembro da minha mentalidade na época, eu falava assim, cara, mas eu não vou viver, eu não vou socializar, não vou comer mais nada, e hoje a gente vê que não tem nada a ver, entendeu? Sim. É só uma questão de hábito mesmo, que você começa devagarzinho a mudar. Quando eu fiz introdução alimentar do meu bebezinho, eu lembro que, eu não vou dar banana amassada, mas todo mundo dá banana amassada, gente. Eu vou começar de outro jeito. Então, tudo é essa questão de se questionar, que é muito desconfortável no começo. A gente tem uma tendência a querer fazer as coisas, né, no automático, no que a gente já está confortável. Então, a gente tem muitas dúvidas e tudo mais, mas você vai aplicando, vai testando, vê que funciona. E aí, aos poucos, isso vai te dando força para ir mudando cada vez mais. Então, eu estou sempre tentando aprimorar a minha saúde, a saúde da minha família. Isso reflete também na minha parte profissional, porque daí tudo que eu aplico em mim também vai para os pacientes. E aí, a gente vai vendo que
é uma via de mão dupla e todo mundo se inspira a ter uma vida mais saudável. Total. Até abordando um ponto que você falou, doutora, dessa questão de não precisar mudar tudo de uma vez, né? Como que foi pra você encontrar esse equilíbrio? Porque a galera acha que é igual fazer dieta, eu preciso seguir exatamente aquilo ou eu não faço nada. Como que eu encontro esse eixo de ter esse respiro, ter esse equilíbrio? Porque, por exemplo, na sua casa, talvez o óleo que você cozinhe é um óleo específico que você acredita que é melhor, mas e de repente quando você vai pra uma festinha que tem ali algo frito que você sabe que não foi com o óleo que você geralmente come. Como que você lida com isso? Até para quem tá querendo se inserir nesse ambiente, não coloca esse peso de ou eu faço sempre ou eu nunca faço, sabe? Gente, entre trancos e barrancos, assim. Sim. Sempre rola, né? No começo, principalmente, você fica muito empolgada, aí você fica, que culpa, tô fazendo tudo errado, vai dar tudo errado, ai, não. Depois começa a entender que um dos pilares mais importantes para a saúde também é seu emocional. Sim. Então, não tem como você pirar. Porque você começa a estudar e você fala assim, meu Deus, a água que eu bebo é contaminada, o ar que eu respiro tá podre, a comida já não é mais comida de verdade, tudo que eu faço, tá tudo errado no meu ambiente. Gente, você não vai se isolar da sociedade, viver no meio do mato, você até pode, mas eu, no caso, não consigo. Então, você começa a entender que também tem esse pilar emocional que não adianta nada a gente pirar. Então, você vai aos poucos, muda na medida do que é possível para você. Tem muita mãe que vai no consultório, né, conversa com a gente sobre questão dos bebês, às vezes recebe um boom de informação, você fala, nossa, mas então eu tenho que mudar tudo, eu tenho que começar a suplementar, eu tenho que não sei o que, às vezes a pessoa tem mais de um filho, tá toda atrapalhada, tem que trabalhar, administrar um monte de coisa da vida, a gente fala, vai com calma, muda o que você consegue mudar hoje, entendeu? Por exemplo, meu filho está acostumado a comer coxinha todo dia. Compra uma coxinha de uma empresa que faz com coxinha saudável, sabe? Enfim, isso é só um exemplo, mas a gente vai mudando aos poucos e aí um passinho de cada vez a gente progride muito, a gente nem percebe. Quando você vai olhar, você fala assim, 2 anos atrás eu nem me reconheço mais. E é isso, né? Esse processo de evolução constante que vale para a área da saúde, vale para o seu autodesenvolvimento, para trabalho, para a parte mental. Então, a gente consegue aplicar tendo essa constância. E uma paciência com você mesmo, entender que a vida não que tem altos e baixos, e é isso mesmo, a gente vai se respeitando e vai evoluindo e estamos todos aí tentando melhorar, sabe? Total. Não ninguém sabe mais que o outro e a gente vai cada vez tentando se aprimorar. Legal, doutora, saber que você, além de recomendar isso, né, pensando na sua visão técnica, você aplica na sua vida. E até agora, me colocando um pouquinho nesse lugar de paciente, e quem está em casa também se projetando nesse lugar. O que você gostaria, doutora, que esses pacientes soubessem antes de chegarem para você com um problema que muitas vezes só é a pontinha do iceberg ali? O que você acha que eles deveriam saber, poderiam, de repente, se informar, pensando nos seus atendimentos, principalmente? Eu acho muito importante os pacientes começarem a entender, pensando nessa parte da odontologia, a importância da relação realmente da boca com o corpo. Eu acho que isso está cada vez mais sendo disseminado. Os médicos mesmo, às vezes, mandam o paciente para a gente falando a gente está tentando um processo aqui via... tomando suplemento, enfim, fazendo várias coisas, mas tem alguma coisa que está barrando essa melhora. E aí eles já entendem que tem algum foco de infecção escondido na boca, por exemplo. Mas seria importante, assim, os pacientes entenderem o quão importante é. E não é nem puxando a sardinha para o meu lado, é realmente porque cada parte do corpo tem a sua importância, mas a boca é um microsistema do corpo. Igual o pessoal conhece bastante reflexologia podal, né? Então, você sabe que ali, quando você faz uma massagem no pé em alguns pontos específicos, você está estimulando alguns órgãos do seu corpo e tudo mais. A boca é meio que a mesma coisa, só que um pouco mais complexo, porque cada dente tem uma relação com um órgão específico do corpo. E isso pode afetar tanto positivamente quanto negativamente. Muitas vezes, né, a boca, por ser pouco reativa, assim, no sentido de que quando você tem uma infecção, às vezes a infecção é silenciosa e a pessoa não vê, ela está drenando a saúde da pessoa num nível que ela não entende. Então, é muito importante ter essa visão de ligação, assim, não a gente sai da faculdade ótimo tecnicamente, mas a gente não sabe essa parte dessa conexão. E, tecnicamente, às vezes, o que o paciente é acostumado mesmo e o que ele viveu é só assim, tem uma cárie, vou lá restaurar, resolver o problema, acabou. E sim, a gente entende que realmente vai resolver o problema e tudo mais, mas a gente tem que pensar em como os dentes são preciosos, que eles não... Gente, não é igual cabelo, unha, não cresce. Você tem a sua dentição ali descida,
que é a sua primeira dentição. Ali, às vezes, rolou algum probleminha e tudo mais. Depois você vai ter uma segunda chance. Ali, que são os seus permanentes. E nesses permanentes, você vai levar eles até o fim da vida. Então, a gente tem que evitar ao máximo a primeira restauração. Tem paciente que chega e fala assim, nossa, fui lá num dentista, ele falou que eu tinha 10 restaurações para fazer, eu estava tão perdido da cabeça, que daí eu fiz. E aí a gente vai ver, às vezes você fala assim, mas a boca é tão perfeita, será que precisava fazer? E tem paciente também que chega e fala, olha, eu recebi um orçamento de 20 restaurações para eu fazer, eu quero ver se é isso mesmo. E quando a gente vai ver, às vezes tem 2 para fazer, às vezes tem nenhuma para fazer. Tem uma coisa no dente, né? É uma característica de algumas pessoas que elas têm um selamento biológico no dente. Ali no dente posterior, né? Os do fundo, às vezes tem um suco escurecido, porque o dente ele tem várias montanhinhas, né? A anatomia dele. E ali tem um suco escurecido, uma região ali escura, pigmentada, que a pessoa olha e fala assim, meu Deus, tô com cárie. Gente, às vezes realmente é cárie, mas assim, muitas vezes não é. Às vezes é o tal do selamento biológico, que é o seu corpo reagindo ali e selando aquele suco, porque começou um processo de desmineralização, remineralização, e aí formou como se fosse uma cicatriz ali no dente, e aquilo é um tecido saudável, só é pigmentado, mas você não tem que tirar. E a partir do momento que você tirou, uma resina nunca vai ser a mesma coisa do que o seu dente. O pessoal faz muita faceta também, né? Põe lente lá. Gente, o seu dente... Desgasta o próprio dente para pôr a faceta. Gente, existe tanta solução hoje de estética sem precisar desgastar. Você não precisa ficar com um sorriso que você não gosta. Você não precisa se incomodar com alguma coisa. Poxa, mexe com a autoestima, né? A gente não poder sorrir e tudo mais. Mas a gente tem que estar sempre preservar essa estrutura tão preciosa que é um cristal, um órgão que tem conexão com o seu corpo, que cada informação que você colocar em cada dente vai refletir no seu corpo. E lógico, vai ter gente que vai fazer 1 milhão de coisas na boca e a pessoa não vai sentir nada. Que bom, porque ela tem uma boa homeostase e se autorregula bem. Mas tem pessoa que é muito sensível, que um canal na boca, com um dente que foi lá e desgastou e tudo mais, gera um ruído na saúde dela, no corpo, que vai desequilibrar ela, assim, constantemente. Isso pode acabar adoecendo. Então, tudo depende desse equilíbrio da pessoa. Então, a gente tem que entender que os dentes são importantes, que a gente tem que preservar eles, que eles têm conexão com o corpo e que a gente tem que ter uma boa percepção da gente mesmo e tentar minimizar essas interferências, já que a gente vive num ambiente que acaba, né, facilmente nos adoecendo o tempo todo. Então, tudo que a gente puder minimizar, é bom minimizar. Maravilha, doutora. E agora, pensando até um pouquinho nos casos ali de pacientes, né, pensando ali nessa visão mais geral, se você pudesse contar pra gente assim, um caso que mais chamou sua atenção, um caso que você, de repente, ali nunca tinha acontecido e acontece mais do que deveria, pra gente começar a fazer as pessoas que estão assistindo se identificar, inclusive, porque a galera acha que só tem que procurar um dentista, por exemplo, quando tá com um grande problema, sendo que muitas vezes tem coisa que dá pra prevenir, dá pra tratar no pequeno. Então, acho que essa visão de antecipar o problema é muito bacana, né? A gente tem vários casos, assim, que eu fico impactada. Eu gosto muito de ver a evolução das crianças, assim, porque você vê que, por exemplo, às vezes você vê um irmão mais velho e um irmão mais novo. Aí você vê esse paciente, irmão mais velho, já não conseguiu desenvolver tão bem. Às vezes os pais não tinham tanta informação, não chegaram até esse conhecimento antes. E aí você vê que, por exemplo, esse irmão mais velho tem uma respiração não tão boa, já tem umas cáries na boca e tem indicação, né, de outro profissional para fazer, por exemplo, uma cirurgia ortognática, exemplo. E o mais novo, às vezes você olha e você consegue direcionar, porque você consegue visualizar qual seria o futuro dele se você não intervisse naquele momento precioso do desenvolvimento. Então, você consegue colocar um aparelho, melhorar aquela respiração via nasal, que a gente tem que respirar majoritariamente pelo nariz. Então, corrigir essa respiração, a criança já consegue ter uma orientação no sentido de nutrição, de estrutura desse tecido do dente, de inflamação do corpo e tudo mais, de hábitos, para não ter esse futuro. Então, esses casos assim que eu vejo de comparação e perceber como uma criança pode se livrar de tantos problemas no futuro com a prevenção, que seria muito mais simples, é muito legal. E tem uma coisa específica também que eu fico sempre chocada, eu não sei se eu vou me acostumar com a odontologia, é que na odontologia tradicional que eu praticava, eu não tinha acesso a alguns recursos que hoje eu tenho. Por exemplo, ozonioterapia, terapia neural, enfim.
E tem casos específicos que a gente usa dessas ferramentas e você fala assim, meu, o negócio é mágico, é mágico. Então, você ficava tentando, por exemplo, tratar uma periodontite sem ozônio, e aí você ficava aquele paciente que fica casado com você. E aí você fica lá e faz raspagem, limpeza, nananã, e acha que o paciente não escova o dente, nananã. Às vezes, você consegue dar uma mínima orientação ali sistêmica, né, para o paciente, e usar o ozônio. Gente, você mudou a vida dele. E a sua também, né? Porque você se sente feliz de estar trazendo esse resultado. E teve um caso específico mais de um, na verdade. Mas no mesmo sentido, com a terapia neural, de paciente que chegou no consultório com um dente que, se eu não tivesse esse conhecimento, nitidamente eu ia indicar para fazer um canal. Porque eu ia falar assim, gente, tá com uma dor. Provavelmente é uma pulpite, né? Uma inflamação da polpa do dente. Às vezes é reversível, às vezes é irreversível, mas nesse caso você fala assim, meu, irreversível, eu vou abrir o dente. E quando você abre o dente, você matou o dente. Porque o dente, ele tem ali essa estrutura e no meio tem essa polpa, que é como se fosse o coração do dente. É isso que mantém ele vivo. E a partir do momento que você traumatizou aquela polpa, que é o que a gente faz quando a gente mexe no canal, você matou seu dente. E quantas vezes eu já não fiz canal que talvez foram desnecessários porque eu não tinha esses recursos. E aí teve uma paciente que estava com muita dor. Nossa, passou a noite tomando remédio, desesperada. No dia seguinte, foi lá no consultório e falou assim, meu, deixa eu avaliar, né? Aí eu falei, olha, não sei o que vai acontecer, porque também a gente está todo dia aprendendo com isso. Não sei o que vai acontecer, mas eu sei que tem um recurso que a gente pode usar e vamos ver se melhora. Gente, faz anos isso. Apliquei a terapia neural, a pessoa não teve mais dor e o dente tá lá, quietinho, bonitinho, tudo bem. E a gente tá só acompanhando. Quer dizer que isso é para sempre, que a pessoa nunca mais vai ter problema nesse dente? Não, pode ser que ela venha a ter, mas assim, olha o que aconteceu. Se eu não tivesse esse recurso, com certeza eu ia abrir o dente, matar o dente, ia virar o canal, e aí eu já ia acelerar aquele processo da espiral da morte do dente que eu falei. E que tem consequências na saúde sistêmica. Então, eu sempre me impressiono, assim, várias coisas que eu fico... Eu sou muito encantada por essa odontologia. Então, eu chego em casa depois do consultório e falo assim, meu, olha que legal o que aconteceu hoje. Então, é muito bom ver esses resultados e tem coisa que eu acho que eu nunca vou me acostumar. Que legal, doutora. E é até legal ver o quanto você aplica na sua vida, o quanto você gosta do que faz. Eu acho que isso, na hora de escolher um profissional, é muito importante. E você falou uma coisa sobre as crianças, né? Pensando assim, nesse conhecimento, o quão determinante, o quão importante é, desde a infância, isso já ser inserido na família, na vida dessa criança, para que ela chegue na vida adulta realmente muito mais preparada e saudável, né? Que é o objetivo de todo pai. Gente, é essencial, porque eu penso hoje, na verdade, não deveria existir dentista. Assim. Existe, porque a gente, né, tem que manter os trabalhos que a gente faz, a gente tem problemas de dieta, mas se for pensar, os índios, gente, não tem problema no dente, entendeu? Como eu disse, os problemas que a gente tem, a gente mesmo criou com a sociedade moderna. E você conseguindo intervir nas crianças, no sentido até só de dar informação, porque às vezes o pai fala assim, mas minha criança não tem nada, não vou levar no dentista. Não, gente, leva no começo, primeiro para ir condicionando, porque é importante, né, você ter um acompanhamento. E aí você não vai ser aquela criança traumatizada que pegou os traumas dos pais, porque dentista é uma coisa que, gente, é desagradável. Quantas vezes por dia eu não escuto assim, eu odeio vir aqui no consultório por causa de medo, né? E também tem os que amam, que vão lá e ficam super felizes, mas assim, tem muita gente que tem trauma de dentista. Então, essa questão de levar a criança pequena no consultório já para ir condicionando ela e ela não viver esse problema de fugir de dentista e evitar problemas maiores, eu acho essencial. E eu também acho muito importante você começar a criar uma autonomia da pessoa, dela entender que ela é responsável pela própria saúde dela. Então, eu, como profissional, estou lá para colaborar. Do mesmo jeito que o médico também vai colaborar, o nutricionista, enfim. Tudo que a gente não tiver recurso suficiente, a gente quiser um apoio e uma ajuda e precisar fazer algum procedimento, alguma intervenção, é muito importante a gente procurar um profissional que você se identifique, que seja qualificado para cuidar de você. Mas a gente tem que ser o principal responsável pela nossa saúde. Quando, às vezes, eu falo alguma coisa muito disruptiva, alguma coisa que o paciente não entendeu, nunca ouviu aquela informação antes, que é muito novidade, às vezes eu falo para o paciente, falo assim, pensa no que eu falei, vê se faz sentido para você, e aí a gente dá continuidade, sabe? Porque a pessoa tem que ser responsável, saber que a decisão sobre o corpo dela é com ela mesmo. E se você consegue plantar essa informação desde pequenininho, a criança ela vai ser uma criança que sabe se cuidar no básico. Então, que nem uma doença, ela não começa no dia que você fica doente. Ela começa assim, hoje eu acordei meio estranho, tô me sentindo meio mal.
No dia seguinte, você fala, minha garganta tá meio arranhando. Eu acho que eu tô começando a ter alguma coisa. Sinais, né? Aí, no outro dia, você acorda de cama ruim, doente. Poxa, se você perceber isso, você já consegue intervir no primeiro dia. Já aumenta a sua dose de vitamina D, já toma uma homeopatia, enfim, já se ajuda. E aí, às vezes, você nem chega lá na doença. Na boca, a mesma coisa. Então, se você tem uma percepção boa de si mesmo, você não chega no nível de ficar numa coisa tão grave e você consegue, muitas vezes, se cuidar, entendeu? E aí você vai ter o profissional que vai te ajudar, a gente, né, vai ajudar sempre para poder fazer o tratamento necessário, orientar e tudo mais, mas a pessoa vai estar responsável, ela não está na mão de ninguém. Ela mudou de país, ela não precisa voltar aqui para vir especificamente comigo, pode voltar que a gente gosta, mas assim, ela não está dependente, a gente tem que criar uma independência, uma autonomia, tanto no sentido da saúde como da vida, né, a gente ter essa questão de conseguir questionar, tomar decisões e ver o que é melhor para a gente, porque nada é bom para todo mundo do mesmo jeito, e ver se faz sentido, e aí sim tomar uma decisão. Se a gente plantar isso nas crianças, que é o que eu tento fazer desde pequenininho também, vou fazer com o meu bebezinho, e aí a gente vai conseguindo mudar e ter uma geração, as próximas gerações mais conscientes, com menos intervenções e cada vez mais saudáveis. Perfeito, doutora. E agora pensando nessa família, assim, que recado você daria para essa família que muitas vezes não teve acesso a esse conhecimento, às vezes acha que é tarde para olhar por esse ângulo, tem esse hábito, né, cultural do brasileiro ser muito intervencionista, muito do remediar e não olhar para a base. Que recado você daria para essa família que despertou essa vontade, né, de viver realmente ali uma vida mais saudável, um estilo de vida mais saudável, mas ainda não tem as ferramentas, não tem os recursos para isso? Gente, se cuidar, fazer qualquer mudança assim nesse sentido da sua saúde, nunca é tarde. Nunca é tão difícil assim quando a gente pensa. A gente tem muitas crenças assim que barram a gente de fazer alguma coisa porque acha que é muita coisa, mas assim, começa no simples, vai devagar, um passo de cada vez. Eu não consigo mudar tudo. Muda o que você consegue mudar hoje. E procura ajuda, assim. Se você chegar no consultório, tem muita mãe que está tanto na culpa, né? A gente sabe, né? Que a gente se culpa mesmo, é normal. Mas você está tão na culpa nossa, meu filho está com uma cárie, por exemplo. Gente, tudo bem, não é o ideal, mas acontece, tá com a cárie, resolve a cárie e vai tratar a causa. E aí é nessa causa que a gente tem que entender que às vezes a gente não vai saber como é que faz. E se a gente ficar sofrendo ali com um problema e não procurando essa ajuda e tentando só remediar, como você falou, que daí que a gente não muda o cenário seguinte, né? Então, é isso, nunca é tarde para mudar. Sempre dá para aprender, a gente tem que ser almas jovens sempre, com espírito de criança, de querer estar sempre aprendendo e entender que independente da área que for, como for, você pode procurar ajuda e você está sempre criando a sua realidade. Então, você está criando a sua realidade em todos os sentidos, assim como você cria na sua saúde, você pode, sim, mudar uma realidade do nada, assim. Uma decisão muda tudo. Então, você decidiu, às vezes, marcar uma consulta ou você decidiu que você vai tirar tal hábito que está fazendo mal, que parece muito difícil na sua família, e aí quando você resolve, você viu que não era tão difícil assim, que mudou toda a qualidade de vida. Então, pequenos passos mais constantes que a gente consegue, aos poucos, alcançar nossos objetivos. Tudo é possível. Que legal, doutora. E pensando em quem está assistindo aqui a gente e gostaria de te encontrar hoje, como que funciona seu atendimento? Onde você atende? Conta pra gente, porque tenho certeza que gerou muita vontade de conhecer. Hoje eu atendo lá no Jardins, em São Paulo, né, na clínica dos meus professores, na Odontologia Trali. E hoje também eu estou nas minhas redes sociais, né? Vai trabalhar com certeza no YouTube, tem podcast, conteúdo. Buscando espalhar essa informação, porque não necessariamente a gente precisa de uma transformação grande a nível de fazer um grande tratamento. Às vezes, como a gente falou, tem criança que não tem nada ainda na boca de problema. E o que a gente só precisa é de orientação para não estragar. Nosso corpo é perfeito. Ele foi programado para fazer tudo perfeito. Muitas vezes a gente vai tomando decisões erradas no meio do caminho, por desinformação mesmo. Sei lá, tirar um dente do cisco que não precisava tirar. Sim. Tem volta esse tipo de coisa? Sempre tem volta, né? Tudo, lógico, né? Se perdeu um dente, você perdeu. Mas
A gente pode investigar se ali na região que tirou o dente do siso não formou nenhuma cavitação, se ali tem alguma coisa que está impactando negativamente sua saúde. Meu espaço da boca está reduzido. Às vezes coloca um aparelho para poder melhorar aquela posição, melhorar a respiração, a postura também, porque a boca tem uma interferência direta com a posição da língua e a postura do corpo como um todo. Então, assim, tem muitas áreas que a gente pode mexer. A gente pode olhar só para o dente, pode olhar para a postura, pode olhar na parte da mastigação, da respiração, enfim. Então, muita coisa que a gente pode fazer que com a informação muda tudo. Então, também estou à disposição para compartilhar qualquer informação nova que eu aprender e possa melhorar a vida de quem estiver assistindo. Com certeza, a gente vai deixar aqui abaixo na descrição o Instagram da doutora, o canal do YouTube, tudo que você puder acessar com mais profundidade. Tenho certeza, doutora, que se agregou demais nesse episódio. Quero agradecer muito sua presença. Obrigada, gente. Eu adorei muito participar aqui. Estou muito feliz. E é isso, que venham os próximos. Maravilha. Te vejo no próximo episódio do Além do Jaleco. Forte abraço.